Quero te dar as boas-vindas à Mente por Trás, um podcast onde nós mergulhamos no universo mental e no repertório de pessoas que tiveram uma trajetória de conquistas e de sucesso. Eu sou Márcio Messoni, psicólogo executivo e um curioso pelo universo mental e pelas atitudes de pessoas que se destacaram. E convido você a fazer a inscrição no nosso podcast. Inscreva-se agora. Siga também as nossas redes sociais para poder estar sempre acompanhando os nossos conteúdos, os nossos materiais. Vale lembrar que este podcast é um oferecimento CDL Vitória. Convido, inclusive, a você que quer conhecer mais sobre a CDL, sobre essa entidade associativista e que reúne uma série de empresários, de empresas, a fim de fomentar o comércio, o varejo e também a sua localidade, para que você clique no botão que está no link abaixo, aqui na descrição desse vídeo, e você vai conhecer mais sobre a CDL Vitória. E você vai entender por que nós vamos... o que significa essa entidade associativista no episódio de hoje, mas destaco que a produção executiva deste podcast é feita por Ravel de Paula e Rodrigo Santiago. E eu estava ressaltando aqui o fato da gente falar sobre uma entidade associativista, porque hoje eu tenho ninguém menos do que Rogério Alcântara, o nosso presidente em exercício hoje, aqui o nosso presidente da atual gestão da CDL Vitória, que oferece esse podcast, mas que mais do que isso tem um papel fundamental na nossa cidade. E Rogério, que é um empresário, está aqui hoje conosco. Quero te dar as boas-vindas e agradecer a sua participação para a gente poder falar um pouquinho sobre a força do associativismo. Obrigado, Márcio. É uma honra para mim estar aqui, não só pelo fato de ser o atual presidente da CDL Vitória, mas pela importância, né, que tem esse programa do Mente por Trás, né, para a sociedade, para os meios digitais. Então, assim, para mim é uma grande honra e uma felicidade, para mim, diferente. Normalmente eu tô desse lado aí fazendo um podcast, né? Exatamente. E hoje, vamos falar assim, eu serei um podcastado, sei lá. Perfeito. Alguma coisa assim. Tá estreando nessa outra posição aí, né? Pela primeira vez. É a primeira vez que eu vou ser o entrevistado no podcast. Que legal, Rogério. Isso para você que não sabe, que não acompanha ainda, entra também no canal do YouTube da CDL Vitória, que você vai encontrar lá também os programas que a CDL Vitória proporciona, com informações, compartilhando também parcerias, fomentando esse universo que agrega, né, ao empresário, ao empreendedor, sobre política, sobre movimentos da cidade, sobre oportunidades que vão surgindo, parcerias que são firmadas aqui pela entidade, né, Rogério? É isso, economia, conhecimento, aprendizado, parcerias, isso tudo a gente trata de uma forma geral na CDL Vitória e a gente sempre leva ao conhecimento do nosso público. Perfeito. Mas, Rogério, para a gente poder começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Eu não tenho um hábito muito de ficar apresentando, porque eu gosto que a pessoa comente com a intensidade da história dela. Eu gostaria que você contasse aqui para quem nos acompanha, quem é o Rogério e conta um pouquinho dessa sua trajetória empresarial, Eu já sei aqui, a gente já estava conversando nos bastidores, eu sei que você está envolvido com o comércio já desde pequenininho, né? Então, eu acho que o comércio foi aquela coisa que o mosquitinho que picou e não conseguiu mais sair desse enredo. Não só esse, como o próprio associativismo, né? Foi lá, deu uma beliscada e te prenderam nesse universo. Exatamente, Márcio. Então, assim, vou falar um pouco do quem sou eu. Meu nome é Rogério Abranches Alcântara, né? Eu tenho 51 anos, sou formado, eu me formei primeiro em técnico em programação, em processamento de dados e programação. A minha turma foi a segunda turma do CCI, que hoje já era do grupo Paesa, né? Mas não tem mais o CCI, que era Centro Capixaba de Informática, né? Então, me formei tecnicamente nisso. Depois, fiz a faculdade na UFES em Tecnologia Mecânica.
Uhum. E depois de algum tempo eu fiz o MBA em Gestão Empresarial pela FGV, né? Isso é a minha formação acadêmica, né? E todas essas passagens acadêmicas foram muito importantes para mim na vida profissional e até mesmo na vida pessoal, nas relações, né, interpessoais aí, até mesmo porque minha esposa, ela estudou comigo no CCI. A gente não tem um relacionamento desde a época do CCI, não, foi bem depois. A gente está juntos aí há mais ou menos 22 anos. Então, foi um tempo depois, mas que eu a conheci lá. Mas é uma outra parte, né? Que em outro momento a gente pode aprofundar nesse assunto se for de interesse de alguém, mas isso normalmente está restrito às relações mais pessoais e familiares. Sim, mas de qualquer forma também atravessa muito da sua história, do seu caminho, né? Exato. Bom, a parte de comércio, desde pequeno, com uns 9 anos de idade, eu não sou de uma família, fala assim, pobre, mas a gente passou algumas dificuldades com dinheiro muito regradinho, né? Nós somos 5 irmãos e não tinha dinheiro sobrando para fazer muita coisa. Então, sempre eu gostei de me virar um pouco. Aí trabalhei com uns 9 anos de idade, assim, numa mercearia perto de casa, naquele horário que não estava na escola, umas 2, 3 horinhas ali por dia. Ganhava um troquinho. Então, foi onde eu comecei a lidar com a coisa do comércio, que é o oferecer, arrumar, né, uma prateleira, uma vitrine não tinha, né, mas era aquele balcão de mercearia. Sim, a disposição do produto. E fazer conta, dar troco, né, ver que faltou, vender o último item ali e falar para o dono da mercearia, que era a Dona Maria, que precisava repor alguma coisa. Então, isso comecei aí com uns 9 anos. Depois, um tio montou uma pequena papelaria, aí com uns 11 anos mais ou menos, eu trabalhei com ele, mais ou menos 1 ano, aí ficava sozinho na papelaria, que era bem pequeno, movimento muito pequeno, mas também era essa coisa do lidar com troco, com produto, atender o cliente ali, o cliente que, né, pede alguma coisa e não tem, então anotava para o meu tio, porque ele era representante também da linha de papelaria, e ele, boa parte do dia ele não ficava lá, então quando ele chegava, passava para ele, né, essas coisas. Então, assim, fui aprendendo a lidar com comércio. Depois, passou um tempo, fiquei com foco nos estudos, fui servir o quartel 1 ano, né, no Exército Brasileiro. Quando saí do Exército, eu estava querendo trabalhar e meu pai, né, eu sou nascido em Valadares, né? Aí na época da... Terra bem quente. E depois eu sei que você foi pra Cachoeira, né? Trocou um forno por outro. Mas Cachoeira até parecia uma cidade de inverno perto de Valadares. Mas a gente mudou de Valadares por conta da enchente, em 79. Né? E a casa ficou inundada, meu pai tinha um comércio de material de construção, perdeu, foi trabalhar, né? Voltou a trabalhar para a iniciativa privada. E aí a gente seguiu, assim, 79, como passando a vida, isso eu tô falando assim, já em 90, quando eu servi o quartel, saí do quartel, aí pedi meu pai para me ajudar a arrumar um emprego, e ele conhecia o Getúlio Guedes Ramos, que é dono da Gecore, né, a grande papelaria. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Aí fui trabalhar lá com o Getúlio como vendedor. Na loja era uma época de movimento material escolar, muito movimento, né? Aquele período ali de dezembro, janeiro, foi logo no início de janeiro, porque eu dei baixa no dia 29 ou 30 de novembro, aí uma semana depois eu já estava trabalhando. E aí fiquei com o Getúlio quase 1 ano,
Ele me ofereceu até, depois de uns 6, 7 meses, a oportunidade de ser o gerente da loja, né, que ele estava com a operação crescente, já tinha na época lá uns 50 funcionários. E fiquei, mas um amigo me chamou para montar um restaurante com ele, eu embarquei nessa sem ter capacidade de conhecimento, sem analisar números. O Getúlio me ajudou muito, fez minha demissão lá, pagando multa de 40%, aviso prévio, me liberou de todas as obrigações, me ajudou bastante, e falou assim, ó, quando você quiser, se não der certo, as portas estão abertas. Mas eu queria tentar um negócio próprio. Uma relação que estendeu demais, até hoje. O Getúlio é o meu padrinho de CDL Vitória. Olha, foi o Getúlio legal. Quem me trouxe para CDL Vitória. E hoje estão juntos até hoje. Estamos aí até hoje, graças a Deus. Que legal. E aí o restaurante, depois de um ano, não deu certo, por N motivos, falta de competência mesmo. Acho que a maior deficiência foi a falta de competência mesmo para lidar com o negócio. Mas, Rogério, ali nessa época, então, do restaurante que você fala assim, então vou entrar aqui nesse negócio. Já tinha um desejo ali, uma vontade de empreender? Isso já estava presente em você? Ou foi mais pela uma oportunidade que surgiu ou já tinha um desejo? Não, já existia o desejo, né, de fazer alguma coisa. Eu sempre tive, assim, muita vontade de fazer coisas, mas não tinha ainda me preparado para isso. Mas, assim, talvez seja o espírito empreendedor, né, que cada um de nós temos, uns mais aflorados, outros menos. Uns arriscam mais, outros menos. Mas já tinha vontade. Então, acabou que não deu certo, mas pela própria criação que eu tive dos meus pais, encerrei o negócio sem deixar rabo para trás, que eu falo, assim, quitando tudo com todos, com fornecedores, com funcionários, aluguel, e fiquei sem nada, né? Eu já não tinha muita coisa, então eu fiquei com 0 a 0, mas pelo menos com o aprendizado. O aprendizado e a responsabilidade, né? De assim, não deixar o peso financeiro que fosse para ninguém mais. E aí, voltei a estudar administração, fiz um estágio quase um ano na Vale do Rio Doce. Foi um grande aprendizado, uma estrutura imensa, né? E tive a oportunidade lá em 2 setores assim, muito bacanas, que um era o setor médico, o departamento médico, que funcionava lá dentro, aqueles controles dos programas de saúde ocupacional e tal, numa estrutura assim, muito grande, e uma grande escola para mim de aprender a lidar com números, com uma gestão maior, foi a segunda parte que eu fiz estágio no departamento de orçamento da Vale. Nossa. Então, assim, os números todos em dólar, com números assim, nossa, nem... gigantes. Até hoje são números assim que eu falo, nossa senhora, são grandes. Mas aprendi muito sobre essa coisa da gestão, como é que é uma organização, a preocupação. E depois disso acabou o período de estágio, meu pai tinha comprado um sítio, fui tentar com ele fomentar, fazer do sítio uma empresa. Mas também por falta de competência não deu certo, mas meu pai continuou com o sítio e eu fui trabalhar. E aí fui procurar um emprego. O Carlos Alberto, falecido Carlos Alberto, e depois eu vou chegar no ponto que ele, né, eu virei sócio dele, né, não é que ele foi meu sócio, eu virei sócio dele. O Carlos Alberto estava implantando na Ingesolda, isso em 1992, o meu sistema de ERP, de computação. E eu, devido à minha formação, né, técnica em programação e processamento de dados, eu fui lá para fazer a implantação do sistema, era alimentar o sistema, então transformar tudo aquilo que era em papel, tabela de preço em papel, controle do contas a receber, contas a pagar, controle de estoque, que era o Cardex, né? O fichário Cardex, fichário de cliente. Então, isso tudo foi interessante implementar no sistema, que era transferir isso tudo. Interessante que é bem inovador, porque em 1992
pouquíssimas empresas tinham a disposição e a disponibilidade de implementar um sistema já informatizado, né? E assim, a gente não tinha naquela época, não existia Google, porque hoje você Google, né, o que você não sabe, você pergunta lá, sempre tem algum especialista de plantão no Google, né? Na época não tinha, então era tudo em base DOS. E aí comecei a trabalhar, implantar, e era muita digitação mesmo, né? E sempre tive, assim, muita facilidade, minha memória muito boa. E aí fui implantando, colocando os dados dentro do sistema e eu implantava tudo. Produto, cliente, tabela de preço, contas a receber, contas a pagar, com uma memória muito boa. Isso quando passou, eu ia ficar 3 meses. Aí passou 3 meses, ainda não tinha sido implantado tudo, porque você tinha que ter uma velocidade de implantação maior do que a velocidade de geração de novas informações, né? E, assim, o tempo, por mais rápido você seja, você às vezes não consegue. E aí aí o Carlos Alberto falou assim, fica mais um tempo, aí fica mais 3 meses, aí fiquei mais 3 meses, aí passou mais um tempo, e a gente foi melhorando, e o próprio pessoal, assim, usar computador era uma novidade, e não era um computador para cada usuário, eram 4 computadores na empresa toda, né? Então, vários vendedores, pessoal de estoque e tal, e aí a gente foi implementando. Bom, então aí passou um ano, o Carlos Alberto me perguntou o que eu ia fazer, e eu havia feito um concurso público, não tinha passado. Eu falei, não sei. Ele falou assim, você não quer continuar aí então? Eu falei, mas para fazer o quê? Aí ele, para fazer isso aí que você tá fazendo. Aí que eu me dei conta, que eu tava fazendo já? Eu tava auxiliando o pessoal de estoque, eu tava auxiliando o pessoal do contas a receber, contas a pagar, vendas, porque eu tinha, assim, os nomes dos produtos, os códigos de cabeça, às vezes os dados de um cliente, um código, né? Tudo em informática é código, aí o código do cliente. Então, quando alguém pergunta assim, qual o código do cliente tal? Eu falo assim, é esse, é aquele, o código do produto. Então, para mim, e isso porque eu fiz isso tudo muito, né? Durante a implantação, numa intensidade muito grande. E aí, assim, eu auxiliava todos os setores da empresa. E aí eu fui ficando. Você tinha os dados de absolutamente tudo ali, né? Tudo. Tava com tudo na cabeça e no computador. Muita coisa. E sabia onde achar no sistema. Que hoje é uma grande dificuldade do usuário, é onde está o quê? Que tá lá a gente sabe, mas onde? E aí eu fiquei... aí comecei a auxiliar um pouco mais, por exemplo, na parte de vendas, né? Eu não era vendedor, mas quando precisava, atendia um vendedor. Eu sempre fui curioso por essas coisas de equipamento, máquinas, e eu tive muita facilidade de aprender, sempre gostei de ler um panfleto, um manual, então eu sempre tive muita facilidade. Aí eu comecei a aprender sobre máquinas de solda, coisa que eu nunca tinha visto, sobre abrasivos, sobre EPIs, e fui aprendendo. E, assim, fui auxiliando o pessoal, né, na parte de vendas. E depois que eu fui fazer o curso de tecnologia mecânica. Eu já estava na Ingesolda. Isso eu entrei em 92. Em 99, o Carlos Alberto me convidou para fazer parte como sócio da empresa, me deu uma oportunidade, e aí eu virei sócio em 99. E aí eu comecei a me envolver também com a parte administrativa. Por que você acha que foi, assim, um diferencial nessa trajetória, né? Que foi construindo esse relacionamento para ser convidado para ser sócio do negócio. Até porque, assim, né, se você puder explicar um pouco o que é a Ingesolda hoje, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é a Ingesolda, o que ela tem como principal frente, e como foi sendo construída essa relação de uma empresa já existente. Então, para que você fosse convidado, né, o que foi esse diferencial que você acha que gerou para poder ter esse convite? Bom,
A Engesolda, ela foi fundada pelo Geraldo Santos, a pessoa que eu tenho uma grande admiração, infelizmente ele faleceu ano passado, aos 90 anos. Né? Ele é o pai da Solimar, que hoje é minha sócia. A Solimar é a viúva do Carlos Alberto. O Carlos Alberto, infelizmente, faleceu em 2006, 2005. E a Engesolda aqui em Vitória, ela foi fundada em 1977, no dia 11 de março de 1977. Tem o mesmo CNPJ até hoje. É importante, são 46 anos de história, né? E a Engesolda é uma empresa de comércio, fornecimento de produtos. O nome, né, liga muito a parte de solda. Mas a gente não vende só solda, mas é uma importante linha dentro do nosso negócio, né? A gente fornece produtos para fabricação, manutenção e operação industrial e afins. Então a gente vende ferramentas manuais, ferramentas elétricas, soldas, máquinas de solda, EPIs, então luva, óculos, botina, abrasivos, são discos de corte, discos de desbaste, discos de lixa, lixas manuais, rebolos. Então, assim, então, essa parte de insumos, né? Insumos para indústria, para oficina mecânica, oficina de funilaria, para indústria metalmecânica, para manutenção, seja de uma grade em casa, fazer uma solda numa grade, lixar um portão, pintar um portão. Então, assim, a própria construção de uma casa, então, isso é muito. E também a gente lida muito com a área industrial. Então, assim, empresas, né, grandes indústrias, né, que estão no nosso redor, e a gente atende o Brasil todo, né? A gente tem alguns clientes que são no Amazonas, no Pará, né, Bahia, Minas, Rio, no Sul, Mato Grosso, onde o cliente quiser, a gente atende ele. Então, a Engesolda é isso. E aí, a gente, assim, o que me levou a ser convidado? Acho que eu sempre trabalhei sem me preocupar com o reconhecimento. Eu trabalhei porque eu sempre gostei de fazer bem feito aquilo que eu faço. Poxa, mas ninguém trabalha de graça. Concordo. Eu também nunca trabalhei de graça. Eu nunca deixei de ser remunerado. Pode ser que em alguns momentos eu possa ter achado assim, que a minha remuneração não era adequada, mas eu sempre esperei um reconhecimento depois, e ele sempre veio, sabe? E assim, eu não coloco em primeiro lugar nossa, mas eu vou trabalhar, eu vou ganhar o que com isso? Eu falo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que entregar alguma coisa para o cliente ou para quem trabalha comigo, porque antes de ser, assim, empregador, eu também fui empregado, e na mesma empresa. Então, da mesma forma que eu trabalhava quando empregado, eu trabalho até hoje. Eu gosto de chegar cedo, gosto de saber aprender tudo que é novidade dentro da empresa, com essas inovações, né, tecnológicas aí que tem. Eu gosto muito de vivenciar isso, viver o dia a dia da empresa, sou feliz com isso. Então, assim, da mesma forma como eu sempre gostei de ser respeitado, eu respeito muito os nossos colaboradores. Então, não é nossa premissa, por exemplo, tirar proveito da boa vontade de um colaborador. Sempre que a gente pode, a gente compensa, né? Recompensa, compensa, e compreende também quando existem aqueles momentos que a gente precisa abrir mão um pouquinho das regras, exatamente, quando fala em presença, né, em cumprir horários e regras, mas sempre com um limite, né, para que não haja extrapolação nem de um lado nem de outro. E aí, nessa trajetória que você teve ali eu achei curioso você falar, né? Porque hoje você é o empregador da mesma empresa em que você era o empregado, né? Então, conhecer essas faces da dinâmica do negócio
deve ser curioso pensar assim, né, na mudança de chave. Mas aí quando você estava lá como essa pessoa que estava se dedicando e claro, buscando uma forma de trabalho, de criar diferenciação para o que você estava construindo para a sua vida, o Carlos Alberto teve essa visão de te chamar para poder fazer parte da sociedade. Quando você vai para a sociedade, qual foi assim, o primeiro impacto dessa jornada, da virada de chave em que você está numa empresa que você é empregado e de repente você vira a pessoa que está do outro lado da mesa, que agora se torna empregador e que começa a automaticamente trazer uma série de responsabilidades, né? Bom, assim, algumas coisas que são marcantes, porque na época, quando eu me tornei sócio, e aí eu saio daquela posição do um faz tudo, porque eu atuava em todas as áreas, já estava até fazendo até instalação de máquina em cliente. E entra assim para o corpo de gestão, mas que algumas vezes algumas pessoas estavam tipo, desafia, sabe, a sua autoridade, testa, né? Uhum. E aí, e num primeiro momento eu esperava que, por exemplo, o Carlos Alberto falasse com... Eu me lembro de algumas passagens que eu comentava com ele, pô, fulano, falei com ele assim, para fazer isso, aquilo, ele não fez e tal. Aí eu esperava que ele interferisse e falasse assim, ó, faz o que o Rogério pediu, né? Alguma coisa assim. Eu esperava. E ele falou para mim assim, você tem que conquistar a autoridade. Aí eu falei, ele não vai fazer nada nesse sentido. Aí ele falou assim, não, você tem que impor autoridade. E aí eu tive que encontrar o caminho ali para poder conquistar aquela posição. Mas não é que eu queria mandar, nunca fui. Até hoje eu não mando nada, eu sempre peço tudo quando precisa, né? E são as coisas assim, nada esdrúxulo, mas as coisas do dia a dia do trabalho, sempre peço, sempre com educação, sempre costumo colocar o por favor antes, porque mesmo sendo a função da pessoa, pô, nada melhor do que você, né, ter uma solicitação agradável. E aí foi assim, foi um desafio ali para mim, mas foi conquistar a mudança de posição, né, digamos, na hierarquia, na gestão, principalmente com aqueles que eram colegas de trabalho. E tinha assim, na época tinha alguns que tinham até mais tempo de trabalho do que eu na empresa. Mas eu acho que isso aconteceu de forma positiva. Talvez eu tenha, em algum momento, errado em algum ponto, mas eu acho que não foi nada... Se eu errei, não foi algo assim, um erro tão grosseiro, porque nós temos funcionários, nós temos um funcionário que hoje é o mais antigo, tem mais tempo de Engesolda do que eu, que é o Derval, que ele aposentou, já deve ter uns 5 anos, mas continua trabalhando. Uhum. E ele deve ter, eu tô com fazendo 31 anos de empresa, ele tá com uns 36, 37, por aí. Então, e nós temos outros funcionários que têm 20 e poucos anos, 15, 18. A nossa média é alta de permanência, né, no trabalho. Eu acho que o ambiente é bom, a empresa respeita a legislação, a gente busca colocar um ambiente de trabalho o mais adequado possível, quer dizer, um ambiente limpo, respeitoso, né, com boas ferramentas para se desempenhar as funções, sem massacrar o colaborador de jeito nenhum, muito pelo contrário, mas exigindo assim, o empenho, né?
Então, quem é produtivo e gosta de alguns desafios, e gosta de um bom ambiente de trabalho, ambiente, né, imagino que com uma remuneração adequada para as nossas realidades de mercado, assim, lá acho que nós estamos numa boa média dentro do mercado, porque a gente tem, assim, os funcionários falo de longo prazo dentro da empresa. Legal. E como é que foi assim? Quando que você acredita que você se percebeu nesse lugar, então, né, em que você agora está na gestão, que você sentiu esse lugar mais confortável, eu diria assim, né? Você falou assim, o primeiro momento foi, eu preciso, o Carlos Alberto te indicando, falando, você precisa conquistar esse respeito, você precisa conquistar essa autoridade. Qual foi o momento em que você se observou e falou assim, eu cheguei nesse lugar agora, em que eu me sinto confortável nessa cadeira? Vamos lá. Assim, não tem uma chave, né? Virou da noite pro dia, né? Mas, assim, eu acho que começou, né? Deve ter passado mais ou menos um ano de um pouco de desafio nesse sentido. Como é que foi essa sensação na hora que você... Você percebe no próprio entendimento. Acho que quem estava lá conosco, né? E tem gente que está lá até então, percebeu que eu não estava naquela posição foi escolhido aleatoriamente. Eu tinha minhas qualidades, minhas competências para estar naquela posição. E eles vão vendo que, assim, cara, primeiro que eu não mudei meu jeito de ser no dia a dia, né? Então, da mesma forma como eu cumprimentava todo mundo, continuei cumprimentando, continuei convivendo, continuei trabalhando da mesma forma, sem nenhuma soberba, jamais. Uma coisa que me incomoda muito é a soberba. Uhum. Então, assim, acho que a própria percepção deles fala assim, não mudou, continua sendo um colega de trabalho, como sempre foi, sou até hoje. Então, assim, eu acho que foi virando a chave também nas pessoas, né? E aí você começa a não ficar tão na defensiva, tão preocupado com isso, e a coisa vai começar assim, acho que passou mais ou menos um ano. Um ano depois isso estava, assim, pacificado, e assim, a coisa fluía mais naturalmente. E isso, estamos falando de 99, né? Então, mais ou menos 2000. Nós, assim, que mudou muito, que aí, assim, não tinha outra pessoa para estar ali à frente, foi com o falecimento do Carlos Alberto, em 2005. E aí, é um baque, é um choque, né? Porque foi devido a um acidente aéreo. Então, assim, foi num domingo. E no domingo de madrugada para segunda ele faleceu. Aí não tem mais o Carlos Alberto a partir de hoje. Na segunda-feira. Segunda-feira. E abrir a empresa. E aí, claro, nesse dia não abrimos, né? Mas, sim, assim, é uma ruptura, né? Um choque. E aí todo mundo sente o baque, todo mundo tem que se reorganizar, se adaptar à nova realidade. E seguimos e acho que ainda bem que todo mundo abraçou a causa, seguiu num momento de sofrimento e assim, todo mundo que estava ali junto se uniu e seguimos em frente. E aí nessa jornada, 31 anos, né? Fazendo... Quase 32. Fazer 31 em setembro. Isso, então 31 anos, passando por toda essa transição, né? Desde ser um empregado, passar para a sociedade, para o quadro societário, depois a perda do sócio, do Carlos Alberto. O que foi, assim, os principais
pontos de entendimento do que é ser um empreendedor, ser empresário, estar à frente de um negócio, à medida que você foi evoluindo dentro da Ingesolda, já com maturidade, já entendendo do negócio, já agora assumindo cada vez mais frentes, né? Então, quais foram esses pontos assim que você foi reconhecendo sobre o papel do empreendedor, do empresário, e que foi sendo amadurecido em você? Márcio, isso é uma... A leitura que eu faço é o seguinte: eu acabei virando empresário ou gestor de um negócio sem estar preparado para ser. Foi uma... E justamente por causa disso, nós tivemos, assim, vários momentos de altos e baixos, dificuldades, né? Dificuldades relacionadas à gestão, porque o mercado tem as transformações, né? Momento de economia retraída e tal, e você não perceber esses sinais e não tomar as devidas ações previamente, visando o futuro lá na frente, que a gente fala, são as visões de futuro para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso fez com que a gente sofresse em muitos momentos. Quando tá tudo bem, maravilhoso, né? Mercado bombando, aí você cresce lá 40%, 50%, 60% no ano, 70% no outro ano. O problema é quando o mercado retrai. Aí é que a porca torce o rabo. Então, a falta de preparação foi um grande desafio para mim. E aí, em 2006, eu falei assim, eu tenho que me preparar mais, eu tenho que ter mais competência, porque eu tinha muitas dificuldades, assim, dificuldades com a parte de gestão. Então, uma visão de longo prazo, um planejamento. Eu não tinha capacidade para ler um balanço. E, assim, nossa, eu sofria muito com isso, porque é importante. Então, acompanhar balancete mensalmente era, assim, uma coisa surreal para mim. Então, isso foi uma busca. Eu comecei a falar assim, eu não posso ser dependente dos outros para ver um balanço, porque se o cara falar que A é B, para mim, A vai ser B, e eu não vou saber identificar que A é A e não é B. E aí eu comecei a fazer alguns treinamentos, alguns pequenos cursos de contabilidade para não contadores, algumas coisas assim. Comecei a ler mais sobre legislação tributária. Comecei a me envolver mais nisso. E, assim, fui aprendendo de pouco em pouco. Algumas coisas fui aprendendo. E uma coisa, assim, que hoje eu mais martelo, cara, a gente tem que ter uma educação básica de nível muito melhor do que nós temos, né? Meu filho estuda em escola particular, mas eu falo que é ainda aquém do que deveria ser. É melhor do que muita coisa. Tem algumas escolas públicas que são excelentes, tá? Mas, assim... porque acaba sendo uma coisa que é mais do que a escola em si, né? É pensar o ensino. A gente também tem que, né, fomentar. E nós temos que fomentar o desafio do aprender nos nossos filhos também. Então, assim, eu falo, estou aprendendo até hoje, né? Não aprendi. Estou aprendendo até hoje, mas boa parte que eu deveria ter aprendido cedo, eu aprendi burro velho. E burro velho é mais difícil você tirar os maus hábitos dele. É terrível. Então, assim, é uma luta nossa conosco mesmo. Não tem uma luta pior. Tá? E aí eu comecei a aprender coisas de gestão, comecei a ler, né, sobre a parte de gestão, entender um pouco mais. E aí foi mais ou menos foi mais ou menos 2006 que eu vim para a CDL.
né, que eu me associei à CDL. Eu já participava de outras entidades associativas, como o CDMEC, que é o Centro de Desenvolvimento Metal Mecânico do Espírito Santo. Muito importante, um movimento muito importante que alavancou muito a indústria metal mecânica no estado do Espírito Santo. A ASES, na época, eu participei também da Associação de Empresários da Serra. Até a ACV, que é a Associação Comercial de Vitória, participei um pouco, mas nesses todos eu não me envolvi tanto na parte de gestão diretamente, só uma vez que eu fiz parte da diretoria do CDMEC e mais recentemente na Rede Petro Espírito Santo, que é também um associativismo importante para o segmento de óleo e gás, que são segmentos que a gente, pela Engesolda, fornece, né, material, são a cadeia de negócio. E aí, quando eu vim para a CDL, é um misto, que foi o Getúlio, foi meu padrinho, me convidou para participar da CDL. E é um misto de vários segmentos, mas todos do comércio, né? Então, você tem material elétrico, tem autopeças, tem material de construção, tinta. Material escolar, moda, utensílios variados, joia, eletrônicos. Então, assim, é um mundo. O mundo CDL, ele é muito diversificado. E aí comecei a conviver com esses vários segmentos. Aí sempre fui muito curioso, né? E vai pensando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nas conversas, né, nas reuniões, você começa a conversar com um com o outro, aí você ouve alguma coisa que deu certo num negócio de alguém, e ouve também alguma coisa que não deu certo. E aí você pensa, opa, será que se eu fizer isso vai ser bom para mim, ou eu evito fazer isso, que já não deu certo ali? E aí você vai aumentando. E se você estiver com mente aberta, né, você vai aprender mais coisas. E aí umas dicas, e até, assim, eu tinha a vontade de fazer um MBA, eu não tinha feito ainda. E aí eu tava com vontade de fazer o MBA, e isso foi em 2010, 2012. E eu tava naquela assim, não vou, porque, voltar pra cadeira, estudar, tempo mais longo e tal. Outras preocupações, a vida, empresa, negócios, rotina, né? Filhos e tal. Aí você fala assim, poxa, vou ter que me privar. Aí você vai, olha a grade lá de estudo, é todo dia de 7 às 9, às 10 da noite e tal. Assim, eu vou encarar esse negócio, não sei. Tava na dúvida. Aí o Cláudio Cipolatti, que é ex-presidente do CDL Vitória, um dos diretores, a gente num jantar, numa conversa, aí falou assim, a gente conversando, né, porque o Grupo Cipolatti, ele tem uma governança, uma estrutura muito maior, imensamente maior do que a minha, e aí fala assim, volta para estudar, vai estudar. Aí eu comentei sobre o MBA, e ele falou assim, você tá esperando o quê, meu amigo? E aí acho que aquele ali foi um incentivo, né, que faltava, e eu me matriculei na FGV, né, fiz o MBA de Gestão Empresarial, com 2 anos de MBA, e, nossa, eu tive uma sorte que, assim, a turma que foi fazer comigo era também de uma diversidade muito grande. Tinha pessoas que tinham empresa familiar, um monte que era funcionário de alguns de empresas grandes, né? E outros até de sistema de bancos, né? E assim, fiz excelentes relacionamentos, não 200 relacionamentos, eu conheci mais de 200 pessoas lá que a gente convivia, mas os relacionamentos mais próximos de lá a gente mantém
alguma proximidade até hoje. Então, assim, tem algumas pessoas que passaram lá e marcaram. Tem a Grace, que é do Sebrae, o Maicon, do Banestes, a Jana Selle, que é da Arcelor. Eu não posso esquecer os nomes. A Ingrid trouxe, ela trabalhava na Ambev, né, uma estrutura grande. Então, Sim, naquelas experiências de dinâmicas, né, de trabalhos lá, poxa, trazia uns conceitos, né, de estruturas muito grandes que alguma coisa eu pincelei lá. Sim. Sabe? Não, vou aplicar tudo dentro da empresa. Não. Informação. Mas alguma coisa de metodologia, inspirar a organização. E a gente vai pincelando e trazendo para dentro do próprio negócio, né? Do dia a dia. Até vou pescar um pouquinho, não vou entrar ainda daqui a pouquinho a gente vai entrar na pauta associativismo, mas eu queria destacar a importância desse tipo de relacionamento, né? Que a própria estrutura de uma entidade associativista permite, que é você, Sim. Como você falou, né? Então foi ali no almoço com o Cláudio que você estava conversando e ele falou, vai lá fazer. Ou então é ali um almoço com ele que você pincela alguma coisa, pesca alguma coisa do que está sendo aplicado ou implementado na estrutura do Grupo Cipolatti, ou então na Ambev, ou então na Arcelor. E aí você, então essa rede de articulação, de contato, de convivência, fomenta muito insight, muita oportunidade, né? A importância de ter esse network, não aquele network que a gente fala que é de trocar cartão, mas esse de uma base de troca, né? Isso refletiu muito nas suas conduções dos seus negócios. Sim, muito. E, assim, a vida por si só já é um associativismo, né? Porque ninguém nasce sozinho. Para nascer, você precisa de outros 2, no mínimo. Então, sem contar a equipe médica, só olhando pela questão concepção, né, da vida humana. Então, assim, isso daí já é o primeiro ensinamento. Olha, nós temos que aprender a conviver. E aí, quando você vai para o mundo dos negócios, ou para a vida profissional, ou assim, para a vida adulta, né? Você tem que se relacionar com a padaria onde você compra o pão, a banca onde você compra o jornal, a revista, ou a figurinha lá do álbum, com o supermercado, com o açougue, com a distribuidora de bebida, mesmo que não seja para comprar bebida alcoólica, mas para comprar uma água, um suco, com a barbearia. Então, são vários segmentos, com a parte de saúde, médico, exame, com as diversas lojas, né, dos diversos segmentos. Tudo isso é ponto de contato, né? Tudo é ponto de contato e tudo, de alguma forma, tem correlação. Isso em todos os aspectos, seja na parte de aquisição, que é comércio, seja na parte de serviço, ou na parte de turismo, né? E a indústria também, porque não adianta a indústria fazer o melhor produto se ela não tem para quem entregar. Então, assim, tudo é uma rede. Então, se você pode fazer essa rede funcionar melhor através de uma teia de relações, né, que é um network grande, para que tudo flua de forma melhor, não tem por que você não participar de alguma coisa. Porque mesmo que sejam segmentados essas entidades de associativismo, em algum momento elas vão se correlacionar. Não tem como ser diferente. O mundo é assim. A não ser que eu vire um ermitão e vá viver lá dos meus próprios esforços, mas eu vou ter que estar em sintonia com a natureza, porque senão eu vou morrer. Então você tem que ter um bom network com a natureza. Perfeito. Mesmo que você queira ser um ermitão, viver isolado. Então, assim, aí você vai ter que compreender. Em algum momento você vai ter que fazer, encontrar um bichinho lá. Esse aqui eu cuido bem porque ele acaba com a mosca que vem cá, mosquito, me morder. Então, é isso. A vida é associativismo desde a sua concepção. Você me conhece, né? Você sabe que eu sou cria daqui, né? Eu sou cria da CDL, então eu tô há
10 anos, esse ano faz 10 anos de CDL jovem. E uma coisa que eu acho curiosa, assim, nesse processo de estar em meio a pessoas e convívios e trocas, é que muitas vezes a gente fica muito pautado no esforço próprio, acreditando demais que você vai encontrar as próprias soluções e dar uma resposta para todas as coisas. E isso acaba sendo um acúmulo de pressão, de autocobrança, e que muitas pessoas acabam depois até sofrendo com isso, né? É famoso ficar dando cabeçada na parede, tentando arranjar uma forma de quebrar uma parede à base de cabeçada, sendo que se você se disponibilizar para troca, para relação, tem pessoas que têm medo, às vezes, de compartilhar, achando que vai ter uma ideia roubada, que vai ser prejudicada, mas é nesse caminho do compartilhar que os insights acontecem, que os aprendizados surgem, que as trocas verdadeiras acontecem, né? Então, só para poder, assim, né, eu enquanto cria da CDL Vitória, uma das coisas que mais me chamou a atenção é como você tem a oportunidade de crescer a partir desse enriquecimento da troca. Não digo crescer o seu negócio, né, o meu negócio, ou a minha atividade, ou a minha carreira, ou o faturamento, mas sim crescer enquanto pessoa, porque você está gerando relações verdadeiras, você está se disponibilizando para ajudar o outro da mesma forma que você é ajudado, e é daí que surge, às vezes, aquela pontada, aquela pontinha que é o que vai transformar, que vai fazer toda uma diferença, como foi, por exemplo, o almoço com o Cláudio e falou, vai lá fazer. E aí você foi lá e foi fazer. Essa rede, ela é importante, né? A sua experiência, quando você chega aqui e vê essa rede de articulação, ela teve um impacto, assim, você teve essa percepção de impacto? Sim, você quando está no meio, primeiro que, assim, o ambiente, né, da diretoria da CDL Vitória, ele é muito positivo. Então, você vê que são pessoas do bem, pessoas que respeitam, né, assim, respeitam as regras, respeitam os demais, e são pessoas que, primeiro, que eu não me lembro de ter encontrado alguém em algum momento que estivesse de mau humor. Só essa percepção do humor das pessoas já é um indicativo, né, de que o ambiente é agradável. E você vai convivendo. É claro que é natural. Quando a gente começa a frequentar um novo ambiente, eu, pelo menos, sou, assim... Eu converso muito com todo mundo, mas depois que eu adquiro alguma confiança. Como quem me trouxe para cá foi uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que foi o Getúlio, então assim, você já vem menos preocupado com isso. Já vem mais aberto, exato, menos armado, né? Porque eu sei como é o Getúlio, então assim, pô, não me colocaria numa podre, a não ser que ele estivesse enganado também. Mas ele já participante há bastante tempo, né, com uma convivência com essas pessoas há muito tempo, então você já vem mais tranquilizado, né? Mas assim, né, normalmente num ambiente novo você, e deve ser assim, fica observando um pouco mais, entender quem são as pessoas, se aquelas pessoas estão ali já há algum tempo, todo mundo já conhece, né, como é que é o dia a dia. E a partir do momento que você vê que são pessoas que estão há muito tempo, que o objetivo delas é do agregar, né? Seja agregar com conhecimento que vai receber, ou seja agregar transmitindo algum conhecimento que tenha, aí você vai, sim, relaxando na parte da preocupação e começa a gastar mais o tempo e a energia ali naquele grupo com a troca de aprendizado. Então, sim, isso de uma forma bem natural, você acaba trocando mais informações. Não quer dizer que cada um dos empresários que estão aqui não tenham alguma informação que é mais restrita,
para ele. E pode ser uma estratégia própria de negócio, uma informação mais confidencial, tanto que aqui a gente não fica falando dos números da empresa de A, B ou C. Às vezes acontece de um comentário sobre um ou determinado número num contexto, mas de um modo geral não tem essa, né? Porque às vezes tem gente que pode achar assim, eu vou pro associativismo e lá eu tenho que falar tudo da minha empresa. Não, você não tem que falar nada da sua empresa. Você vai falar aquilo que você achar que deve. Mas se achar que não deve, também não fala. E a gente não fala de números, não fala de dados da empresa. A gente pode falar assim, mais de ações, atitudes, posturas, ideias que implantou, principalmente relacionada à gestão, relacionada a E também a mercado, um ecossistema, né? Um ambiente. Então, assim, unir, inclusive, iniciativas para um determinado tipo de aplicação, né, no mercado, de ação, de mobilização que precisa ser feita. Essa conjugação de esforços, né, acaba também surgindo e é uma das prerrogativas aqui da CDL, pelo menos enquanto entidade associativista. A gente sabe que a CDL tem uma presença muito forte nesse direcionamento de unificar ali pontos de interesses para dar um certo direcionamento para o que o mercado precisa, para o que esse setor da economia precisa, para o que a cidade precisa, para o que o consumidor precisa, né? Então, são várias frentes. E a CDL é uma instituição, assim, bem interessante. Estar na gestão dela é um grande aprendizado, né? Porque ela é uma instituição privada, nós não recebemos nenhum recurso público, zero de recurso público, mas tem muita gente que acha que a gente é um órgão público, não somos. Tem gente que acha que o SPC Brasil é uma entidade pública, não é uma entidade privada. Então, assim, a CDL... Tem gente que não sabe nem que o SPC é do sistema CNDL. É do sistema CNDL, exatamente. Então, assim, a CDL, nós temos na CDL Vitória hoje mais de 1.300 associados. Então, quando a gente fala associados, nós estamos falando de CNPJs. Então, nós temos que entregar para esses nossos associados produtos, serviços que estejam interessantes para eles, né? Vai comprar porque é bonitinho. Eu não compro a consulta do SPC Ceasa porque ela é bonitinha. Eu compro porque ela atende a uma necessidade da empresa em fazer consulta para liberar crédito, venda a prazo, essas coisas. Assim como N outras empresas têm essas necessidades. Então, outro serviço, plano de saúde. Plano de saúde é um custo mais barato, é uma necessidade, com uma gestão melhor. Então, sim, você acaba beneficiando a empresa e tem uma forma, né, que pequena parte ali daquele valor pago é uma remuneração para a entidade, que permite, estando bem gerenciado esse recurso aqui dentro, a gente gera mais produtos que vão gerar melhores condições de gestão para os nossos associados. E aí vira um círculo virtuoso, né? Então, sim, cada vez mais a entidade tem que trazer, assim, coisas interessantes para o segmento que ela atua. Então, ela tem que trazer consultas de SPC que atendam todos esses anseios de N segmentos. Tem alguns que é preciso consultar mais a parte de pessoa física, outros segmentos é mais de pessoa jurídica. Trazer plano de saúde, trazer o certificado digital a um preço competitivo, com uma facilidade de fazer entrega, porque faz isso virtualmente, entendeu? E N outros serviços, co-work, endereço fiscal, e agora, ultimamente, não, exatamente, que é essa entrega vou falar assim, desse meandro digital, né? Então, algo que é bem moderno, né? A gente falar da comunicação digital,
via redes sociais, produção de todos esses conteúdos, produção de matéria, produção de conteúdo, isso dá bastante trabalho. Então tem que ter um recurso bem gerido para poder entregar isso, entregar conhecimento através desse canal. E aí um grande marco, porque nós estamos falando de uma entidade de 60 anos. Nossa, a entidade tem 60 anos, nossa, deve ser arcaica. Não, não é. A CDL Vitória não é arcaica. Ela está numa juventude com tanta energia para poder entregar produtos produtos, serviços, tudo relacionado ao associativismo, aos associados, e assim, é impressionante, né? E juntando com isso tudo, nós temos ainda as relações institucionais. Perfeito. Eu vou fazer só uma pausa, porque eu vou aproveitar para já fazer o merchan para você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, porque daí você vai conseguir conhecer todos os benefícios que a CDL Vitória oferece. Como o Rogério falou, a gente tem aqui uma série de produtos e benefícios que são atrelados a associar-se, né, a tornar-se um associado da CDL Vitória, como, por exemplo, a gente tem aqui o coworking no centro de Vitória, você tem a possibilidade da inscrição fiscal com uma redução do ISS, né, um ISS facilitado, reduzido para quem faz a inscrição aqui no centro de Vitória, e aí você tem essa facilidade da inscrição fiscal através da CDL Vitória. E se você é produtor de conteúdo ou precisa começar a gerar conteúdo, digitalizar o seu negócio, você tem como, por exemplo, a estrutura aqui do nosso estúdio, do estúdio da CDL Vitória, e toda uma equipe, uma estrutura para poder facilitar e dar indicações. Fora todos os programas, varejo inteligente, coisas que vão surgindo, né? E aí... Deixa eu só pensar, faça mesmo, utilize, conheça, porque eu, como empresário, utilizo. Eu não estou falando aqui porque sou presidente da CDL Vitória. Estou presidente, que daqui a pouco acaba o mandato também. Mas faça a utilização, aproveite essas ferramentas, oportunidades, treinamentos, sabe? Treinamentos com custo zero para quem é associado. Olha, são muitos treinamentos, não são poucos. Então a gente tem parceiros importantes, Sebrae, Senac, Sesc, né? E é agora que eu ia puxar esse lado que você estava começando, eu interrompi, mas já vou puxar de volta, que é uma participação importante dentro desse ecossistema do setor, né, do mercado. Porque a CDL é uma entidade, então, que envolve essa representação dos 1.300 associados, ela oferece os seus serviços, os produtos para atender as necessidades, as demandas que esses associados têm, mas ela também tem um caráter indireto, né? Um fomento não só direto de entregar, mas também indireto na hora que ela se relaciona com outras entidades, com outras instituições, que também vão agregar a esse desenvolvimento, seja econômico, seja local, né? Você estava falando Sebrae, Fecomércio, Senac, né? A importância dessa articulação como também uma forma de favorecer o empresariado, mas não só o empresário que está associado, como todo um ecossistema, um ambiente, né? Isso. Então, nós estamos assim, num momento de muita... proximidade com a Fecomércio e todo o sistema, né, que a Fecomércio representa, são 23 sindicatos dentro da Fecomércio. Nós estamos com convênios, parcerias importantes, porque a Fecomércio tem uma representação institucional muito forte, né, e ela representa todo o estado. A CDL, não só a CDL de Vitória, mas as CDLs de todas as cidades, né, onde tem uma CDL, nós temos bastante capilaridade. Então, nós temos uma federação que é a FCDL, mas que por estrutura mesmo até de concepção, não tem a mesma estrutura de corpo e representação institucional que uma Fecomércio. Uhum. Então, o que a gente tem feito agora? Fazer uma construção em conjunto, por exemplo, com a Fecomércio, para que possamos unir forças e levar mais soluções
para os associados da CDL e para os representados da FEComércio. Então, assim, a FEComércio não tem braço em todas as cidades do Espírito Santo. Uhum. Por que não usar essa estrutura das CDLs? Entendeu? E é isso que a gente está conversando. Tem algumas questões que são, vamos falar assim, técnicas e um pouco burocráticas. Temos que ter uma documentação, isso tudo está sendo providenciado. Nós temos que estudar também, assim, o que vamos fazer, como vamos fazer, né? Que é para também não fazer algo assim, fiz e não deu certo, volta atrás. Nós estamos falando de dinheiro, né? Porque seja R$1, mas é dinheiro. Então a gente tem que ser muito assertivo nesses trabalhos, nessas campanhas, né? Isso acaba gerando, né, um potencial de investimento, como você está falando de dinheiro, é investimento dentro de um segmento da economia, né? Investimento para desenvolver, por exemplo, numa relação com o Senac, em que você gera programas de educação, programas de fomento ao conhecimento para poder gerar emprego, para poder gerar mais desenvolvimento econômico. Então, é uma rede que vai de muitos pontos, né, que estão ali fomentando, botando para cima uma coisa só. Vamos assim, aí vamos falar assim, no passado, a sociedade percebeu que teve digamos assim, uma omissão da FEComércio nessa entrega para o segmento de comércio. Hoje a FEComércio representa comércio, turismo e vai agregar também serviços junto com o CDL. Né? Nós já atuamos no varejo. FEComércio é mais segmento, né? Então, mas passado é passado, agora a gente tem uma nova gestão na FEComércio, e inclusive da qual eu estou fazendo parte da diretoria. A gente tem, além de mim, mais 3 pessoas que são diretores da CDL Vitória, que fazem parte da diretoria também, que é o Maurício, o Lésio e o Cláudio, né? O Cláudio é vice-presidente, inclusive, da FEComércio. Então, isso facilita, né, essa interação entre o sistema FEComércio, sistema FCDL e CDLs, para que a gente possa desenvolver juntos. E estamos conversando, por exemplo, dentro do Senac. O Senac, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, né? Mas há quanto tempo que a gente não vê o Senac entregar treinamentos, cursos que são importantes para o comércio de um modo geral? Ele ficou durante muito tempo isso é perceptível. Eu já fiz muitos cursos Senac e até hoje tenho vontade de fazer. A hora que aparecer um que me seja assim importante, vou fazer. Por isso que eu falo, nunca deixei de estudar, aprender, mesmo depois que virei empregador. Então, assim, a gente tem percebido que o Senac caminhou muito para um segmento, que era muito mais assim, o segmento de alimentação e beleza. Caminhou muito forte para isso. Não é que não podia ter caminhado para esse lado, não. Poderia e deveria, mas não poderia ter caminhado só para esse lado. E aí surge a importância, por exemplo, de uma CDL que tem uma necessidade de articular isso para poder fortalecer esse movimento tão voltado. Nós estamos falando de comércio, nós estamos falando de varejo. Estamos aqui batendo essa tecla aqui porque a gente percebe, está no campo, está se relacionando, está ouvindo 1.300 associados. Isso só CDL Vitória, fora todas as outras CDLs. Em torno de 15 mil associados no Espírito Santo. Só nas CDLs do Espírito Santo. Nós somos mais de 450 mil no Brasil. É um número interessante para qualquer um. Né? Isso nós estamos falando de CNPJs. Né? Tem mais algo em torno entre 5 e 8 milhões de CPFs atendidos ou atingidos direta ou indiretamente através dessa rede CNDL.
Isso a gente fala na relação direta. Mas então, assim, essa transformação que está acontecendo, graças a Deus, na FEComércio, está trazendo a possibilidade da gente desenhar novos cursos ou aprimorar alguns cursos que já existam, construir junto para entregar algo que seja interessante para o segmento. Então, através da gestão que está lá, o diretor Richardson, que está à frente do Senac, nós estamos tendo conversas muito próximas para desenhar isso, porque não dá para entregar isso da noite para o dia. Entendeu? A construção. Então, né? Assim, um agradecimento aqui ao Hidalberto Moro, que é o atual presidente da FEComércio, e a toda a equipe, todos os diretores, toda a equipe que vai do SESC, Senac, toda a equipe FEComércio, porque estão se permitindo essa transformação e que é necessária, né? O Sebrae, que é um parceiro, entrega muito treinamento. A gente tem construído algumas grades que o Sebrae ouviu. O que vocês precisam? Não é nossa CDL, é nós, seus associados. O que vocês precisam? Quais são os assuntos? E aí a gente faz pesquisa com os associados, entende quais são as necessidades e deficiências, pode ser por localidade, e a gente monta alguns treinamentos assim, com esse foco de trazer conhecimento, aprimorar a capacidade de gestão dos associados. Qualquer negócio, quando ele é bem gerido, ele dificilmente comete um erro. E às vezes, o erro que você comete pode ser intencional ou não. Quando ele não é intencional, é o grande problema. Porque se você cometer um erro não intencional, você não sabe que errou. E aí você vai continuar errando. Aquele que comete o erro intencional, esse daí, acho que o mercado acaba excluindo porque percebe que é um posicionamento inadequado daquela instituição, daquele comércio, daquele empresário, e mais cedo ou mais tarde ele acaba sendo deixado de lado pelo mercado. Infelizmente isso acontece no mundo, mas a gente tem que pensar que muito mais são produtivos, muito mais são pessoas do bem, e que o empregador, o empresário, ele trabalha muito. Tem gente que acha, o cara vai lá só para colher o dinheiro. Não. Raros são os que vão em algum lugar só para colher dinheiro, mas normalmente são pessoas que plantaram muito e que executaram muito. Mas a vida, o dia a dia do empreendedor, ela é tão, assim, tão batalhada, né? As conquistas são muito batalhadas no dia a dia, assim como um empregado. E o empregador, ele tem as mais responsabilidades, né? Porque ele tem que garantir que vai pagar aquele que se dedicou também, que é o empregado, mas o negócio chegou no final, não deu resultado, ele tem que pagar as contas, mesmo sem resultado. Então, por isso que eu falo, capacitar, ter capacidade de gestão, aprender é sempre muito importante. Por isso que eu, assim, me arrependo de ter aprendido o que eu sei até hoje, que eu não aprendi tudo, hein? Mas o que eu sei até hoje, eu me arrependo de ter aprendido burro velho. Queria ter aprendido burro novo. Um treinamento que eu fiz do Sebrae, que é um grande parceiro nosso, né, que é o Empretec, que eu não fiz pela CDL. Incrível. E olha só, eu fiz o Empretec porque foi no meio do meu do MBA de gestão empresarial. E aí a Grace que fazia o MBA comigo, trabalha no Sebrae, e aí eu conversando e tal, falando sobre a Empretec, ela falou assim, às vezes quando tem turma e tal, apareceu uma turma no meio do MBA, e aí eu fiz. Ela falou assim, você não quer fazer e tal? Tinha vaga. Aí, né, você preenche uma ficha, tem que ser aprovado pelo Sebrae. Não é assim, vou fazer, vai lá, pago e faço. Acho que esse critério deles é bem interessante. E aí preenchi a ficha com os dados e tal, aprovaram. Fiz uma semana, né, de Empretec, acho que foi em
se não me engano, foi em 2012. Foi uma semana de imersão? De imersão. E o que eu falo é o seguinte, são 2 treinamentos, assim, que foram 2 cursos que foram muito importantes para mim. Aliás, todos os cursos que eu fiz até hoje, até aquele que eu achei ruim, foi um aprendizado para eu poder aprender que aquilo não valia a pena. Mas sempre tem alguma coisa que você pode tirar proveito. Com certeza. Né? Então, assim, eu fiz e foi uma... Eu não sei se é porque era o momento de eu estar fazendo MBA, mas dá uma pincelada. Cara, foi um MBA de uma semana. Entendeu? Porque para você que não conhece o Empretec, que nunca fez, né? Quem já fez Empretec sabe o que a gente está falando aqui. Mas para você que nunca fez Empretec, quem é empreteco, ou seja, quem fez o Empretec, passou pelo Empretec, não pode comentar. É uma metodologia que vem, é uma metodologia de desenvolvimento de habilidades, comportamentos e atitudes empreendedoras, pautada é um formato, uma metodologia mundial, no mundo inteiro é utilizada, e aqui no Brasil é aplicada pelo Sebrae, e você faz uma imersão de uma semana desenvolvendo com uma série de atividades, dinâmicas, etc., essas habilidades, atitudes, conhecimentos relacionados ao empreendedorismo. Mas a gente não pode dar spoiler porque é segredo de Empreteco. Então vai lá, entra no site do Sebrae também, procura saber quando é que é a próxima turma. Porque se você empreende, se você já empreende, o Rogério foi fazer 2012, já estava há quanto tempo? 20 anos de Ingessolda. 20 anos de Ingessolda, isso aí. Vai lá conhecer porque vale muito a pena. E aí eu queria até fazer uma provocação, Rogério, que você estava falando assim, né? A gente estava conversando lá atrás sobre a Ingessolda, eu estava como empregado e passei para empregador, e aí você estava como um associado e agora você está há 2 anos já um ano e meio nesse lugar, nessa cadeira da presidência, estando à frente da CDL Vitória. O que foi assim que você percebeu assim, que te lançou esse lugar e também o aprendizado que você teve ao estar nesse lugar? Bom, o que pode, eu não sei, né? Assim, o que pode ter me lançado nesse lugar? Eu nunca tive pretensão de ser presidente da CDL, não estava assim, falando assim, era meu sonho. Não tinha. Na época de mudança, né, de preparação para mudança, que é a época de chapa, algumas pessoas, alguns diretores me procuraram, chamaram para conversar e falaram assim, olha, a gente precisa, né, definir alguém para poder ser o próximo presidente, a gente enxerga em você um perfil bom para isso. Eu creio que seja por causa das posturas, por causa do envolvimento. Eu, assim, por todas as entidades que eu passei, sejam elas de recreação ou de representatividade, e no próprio convívio, eu nunca me furtei de me envolver nas questões que, de alguma forma, me afetam, né? Então, assim, sempre gostei de dar ideias, sempre gostei de ouvir ideias, dar opiniões, sempre fui muito participativo. E aí eu creio que isso, aliado a uma postura que a gente tem de trabalhar certo, ser correto, ser transparente em tudo que a gente faz, ter posicionamento firme em prol do que é certo, porque não existe meio certo, ou é certo ou é errado, né? Então, sim, acho que isso fez com que enxergassem em mim uma opção, né? Uma boa opção para poder estar à frente da entidade nessa gestão. E quando, né, me procuraram e conversaram comigo, eu falei, olha, não estava no meu projeto. Mas também não me furto de responsabilidades. Mas pensei também o seguinte, mas eu posso. Porque às vezes você, assim,
é um bom nome, mas pode não estar no seu momento. Eu já teve entidade que eu falei assim, agora não posso, e demorei uns 4 anos para poder participar. Porque não era o momento, né? Uhum. Não ia ser proveitoso, nem para mim, nem para a entidade, nem para quem estivesse comigo. Poderia ser até decepcionante. Então, eu estava assim, com condição de assumir. Sabia que tinha um desafio, porque quando alguém fala assim, tá em condição de assumir, porque tá tudo mil maravilhas. Não, você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu pensei, analisei e falei assim, bom, vou ter que abrir mão disso aqui, disso ali. Assim, uma coisa, eu ando de kart. E fim de semana é o dia que eu ando muito de kart, andava. Um dia eu participo do campeonato estadual de kart, já corri o campeonato brasileiro, e aí você tem que ir, tem que treinar, principalmente na semana que antecede a corrida. Então, às vezes eu tirava assim umas 2 tardes na semana que antecede o dia de corrida e ia treinar. Hoje eu não tô conseguindo, mas eu sabia abrir mão disso. Então, Mas porque você via ali um sentido nisso, né? sim. Porque eu digo, acho que a maior dificuldade, por exemplo, de quem assume, quem tem um negócio, assume uma posição de liderança, é conseguir fazer essa leitura sobre equilibrar os pratinhos da vida, né? Isso. E você conseguir entender o significado. Eu até gosto de falar assim, que existe... vou usar uma linguagem da psicologia, o significado e o significante. O significante é a situação em si. O significado é o quanto aquilo ali tem um peso, tem um valor para quem está percebendo o contexto, a situação. Então, quando eu vejo aquilo ali e eu vejo que existe um significado, eu consigo ter uma melhor compreensão dessa balança de, ok, vou favorecer mais um determinado aspecto por um determinado tempo, no caso, né, uma gestão, um período em que eu consigo compreender, porque isso aqui tem uma relevância para esse determinado momento, porque senão depois posso acabar me perdendo e me envolvendo, como você falou, né, me envolvendo, depositando minha energia demais num projeto que talvez eu não consiga dar conta, e daí eu acabo sofrendo por não dar conta, porque eu queria estar cuidando disso, de outro. Então, ter essa clareza foi um momento importante para você tomar essa decisão, assim, conseguir colocar esses pratinhos em julgamento? Sim. Teve só voltar um pouquinho, o Empretec, quando eu fiz com o Paulo Raul e a Liana, foram os meus facilitadores. E o Paulo Raul foi quem trouxe o Empretec para o Brasil. Tá? Então eu tive essa, assim, grata honra. Pessoa fantástica. Paulo Raul, uma grande oportunidade de aprendizado eu tive com ele. Aí, em 2018, eu estava na empresa e chegou uma pessoa, né, não vou falar senhor não, que ele tem mais ou menos a minha idade, talvez um pouquinho mais velho, de um semblante muito tranquilo. E eu tenho uma sala separada, mas minha sala fica do lado da área comercial, né? E a porta da minha sala sempre está aberta. Só fecho quando tem que fazer assim. Hoje em dia, principalmente, tem reunião online e tal, essas coisas. A gente fecha para não ficar dando eco, para de repente ninguém entrar e você tá participando da reunião, alguém falar alguma coisa, porque às vezes a pessoa já chega falando, né? Nem vê se você tá podendo ouvir. Então, assim, ele pergunta, poderia falar com o gerente e tal, o proprietário e tal. A pessoa falou assim, o Rogério. Ele entrou com um semblante muito, muito, sabe aquele semblante de calma, pessoa boa? E era o Janilson. E o Janilson me falou assim, posso falar com você um minutinho? Eu falei, pode, tal. Ele tava com um panfletozinho de uma palestra, né, que ia acontecer na churrascaria Serra Grande, e era o nome da palestra era Desafio Empreendedor. E aí, ele me entregou, falou assim, vai ser
acho que era dia 27, 28 de janeiro, às 19 horas e tal, no auditório sei onde é e tal. Aí falou assim, se você puder ir para poder ver a palestra, ela é gratuita e tal. Eu falei, ok. Eu falei, poxa, mais uma palestra aí que vem, né? Mas na hora que eu olhei o panfleto que eu li, quem ia fazer a palestra? Paulo Raul. Eu falei, opa. Você vê como é que é a reputação das pessoas. Eu falei assim, bom, se tá lá o Paulo Raul, é porque deve ser alguma coisa boa. Aí não estava na minha programação, foi tipo uns 2 dias antes de acontecer. E eu fui. E aí encontrei o Paulo Raul lá, né? Falei com ele e tal, ouvi a palestra dele, e era uma palestra falando sobre esse programa, que é o Desafio Empreendedor, e eu me inscrevi. Foram, na verdade, eles falam que é 1 ano, mas efetivamente de aplicação são 7 meses. E foi mais um treinamento que eu fiz. 7 meses. Era uma semana no mês, fazendo as atividades e tal. E ali veio adquirir mais conhecimento na parte de gestão. Entendeu? E às vezes fala assim, gestão que é para ganhar dinheiro? Não. Para você ganhar tempo. Ali foi onde eu ganhei tempo. Gostei disso. Ali foi onde eu adquiri a capacidade para poder aceitar o desafio, grato desafio, de assumir a gestão do CDL. Se eu não tivesse feito aquele treinamento, eu acho que eu estaria assim, porque eu vinha sempre com as coisas embaladas. Eu falo assim, gente, eu trabalho tanto, mas chega no final, tem tanta coisa ainda para fazer e não sobra tempo. A partir daquele momento, que meus colaboradores não ouçam, mas teve alguns momentos eu falo assim, o que eu tenho que fazer? Porque eu consegui organizar a minha vida, assim, não é a minha vida pessoal, mas as minhas rotinas do como fazer as coisas, como usar a metodologia de ocupar o tempo nas coisas que tem que ser feitas. Tem dia que não sobra tempo, isso é fato. Mas assim, eu nunca tinha me pegado assim, agora de tarde, o que eu vou fazer? Mas eu acho legal isso. Eu tenho muito cliente que chega com essa demanda, assim, muitas vezes de estar perdido, porque a gente, às vezes, não compreende, né? Não é que a gente não compreende, a gente não foi ensinado, muitas vezes, a compreender processos, né? Assim, de entender que não só uma empresa tem processo, mas a vida tem processo. E que, às vezes, é pego, assim, eu gosto muito de ressaltar que planejamento, ele é feito para lidar com o que não foi planejado. Porque para você lidar com o que não está planejado, você tem uma trilha, que é depois voltar para o planejamento. Sim. A organização é para lidar com o que não está na organização, porque depois você sabe para onde você tem que voltar. Senão você fica o tempo inteiro desgastando, né, gastando energia, tempo, que você pode articular e distribuir de uma forma a dar atenção para as coisas que precisam e as prioridades, sem estar, meu Deus, e agora? O que precisa ser feito agora? E agora, né? Então, é um ensinamento que muitas vezes falta para a gente nesse processo de educação, assim, para a vida, né? Entender que a vida também precisa de uma leitura de processos, né? Exatamente. Então, você vê, eu pensava assim, quando, né? Como é que, quando me falaram, você assumir a presidência da CDL, como é que é? Como é que é isso? Tem que estar lá todo dia? Aí, não precisa estar todo dia, mas pelo menos um dia na semana. O Stanislau, que é o ex-presidente, ele já tinha uma metodologia que foi criada, e aí certas coisas é bom você só se adaptar e não mudar, que ele passava a quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira pela manhã, na CDL, para resolver as questões de CDL. E é claro, eventualmente tem umas agendas que fogem dessa data porque são com outras instituições, seja com o poder público ou com outras entidades, ou mesmo a gente tem algumas agendas que são em Brasília, são em São Paulo, ou em outras cidades também, com as outras instituições do sistema. Então, assim, eu falei, bom, tem que me organizar para não estar na empresa na quarta-feira.
Eu consigo. Eu fui pensando, falei, consigo. A gente deixa as coisas alinhadas. É claro que a tecnologia hoje ajuda bastante, né? Eu, quando estou na CDL, eu acesso o sistema da empresa, acesso o que precisa acessar, a gente tem essa facilidade, né? Já existia há mais tempo, a gente já usava, mas ela foi muito intensificada, principalmente nesse período de pandemia. Foi melhorada, né? Aham. Melhorada, e a gente aprendeu a lidar com essas ferramentas. Então, assim, eu aprendi a ganhar tempo. E além do tempo, assumir essa frente, estar à frente, né? Então, ter uma posição em que você está sendo visto, você está dando direcionamentos, você está representando. O que trouxe, assim, de percepção sobre você mesmo na hora de tomar essa posição? Porque quando a gente, muitas vezes, quando se torna evidência, é quando a gente percebe habilidades que muitas vezes a gente nem tinha, ou então que a gente precisa buscar algumas que a gente ainda não tinha desenvolvido, né? Quando vem esse momento da evidência que a gente descobre, opa, olha, eu tenho esses recursos que eu posso usar que são minhas, são da minha personalidade, é quem eu sou, e outros, opa, tem alguns aqui que eu preciso dar uma ajustada porque eu ainda não tô sabendo como direcionar. Bom, assim, a gente, né, nessa posição, a gente tem, em muitos momentos, você tem que usar da fala em público, ou em reunião, mas você tem que saber se expressar para transmitir qual é a ideia, né, com clareza, né, as ideias, os posicionamentos da entidade, e, assim, eu sempre tive muita facilidade, né, com isso. Acho que muito por conta da minha educação. Fui alfabetizado por minha mãe. Minha mãe tinha uma escola em Valadares e ensinou, né, fala assim, o beabá, né, pra gente. Depois a gente foi pra escola assim, normal, e minha mãe era muito rigorosa nas cobranças. Então a gente fazia falar na frente do espelho, ditado e tal. Cobrava muito ditado, leitura, e a gente aprendeu muito com isso. Então isso facilita. Eu nunca tive medo de público. Mas até então, até assumir a posição do CDL, eu nunca tinha estado na presença, por exemplo, de público com autoridades Oficiais, públicas, né? Oficiais. Uhum. E isso aí foi aquele, assim, um pequeno desafio. Mas acho que quando você tem que conhecer daquilo que você vai falar, né? Uhum. Então, eu tive que aprender mais. Eu já convivia e sabia da CDL Vitória, mas eu tive uns 3 meses de curso intensivo com Stanislau e Wagner. Que, assim, mesmo antes eu assumi, eu vinha pra cá, passava o dia aqui com eles, né? A quarta-feira. Que era para aprender, né, das questões, porque tem as questões administrativas, tem as questões institucionais, tem as questões comerciais. Uhum. E aí foi um intensivo que, graças a Deus, eles falam assim, a equipe de transição foi excelente, porque pouco eu estava, assim, não sabendo quando passei a assumir. Uhum. E aí essa foi a mudança, porque quando você fala em nome de uma instituição, apesar de eu já ter, né, estado à frente de outra instituição, mas quando você fala em nome de uma instituição, você tem que virar a chave, porque não é mais o Rogério, a opinião do Rogério, é a opinião da entidade. E aí algumas coisas pessoais você tem que deixar de lado, a gente tem que ter essa habilidade, né? E porque mesmo dentro de uma instituição coesa como é a CDL, nós temos cabeças que pensam de forma diferente, e nós temos que respeitar as diferenças, né? Sempre conciliar para encontrar um consenso que atenda ao todo, respeitando as diferenças. Então, assim, em alguns momentos, o Rogério pensa diferente em relação ao que é posicionado a CDL, mas eu não me lembro pensa muito diferente, eu não me lembro. Uhum.
Até mesmo porque a instituição é voltada para o bem. O Rogério pensa no bem. O Rogério é produtivo, a instituição é produtiva. O Rogério respeita a legislação, a instituição respeita a legislação. Então isso tudo caminha para um mesmo, para um mesmo objetivo. Então, sim, mas a gente tem que ter essa virada de chave, porque a partir do momento que você está e se propõe ou se dispõe a estar representando, estar à frente de uma instituição, em muitos momentos você tira a opinião pessoal. Poxa, mas você passa a não ter vida própria? Em certos aspectos, sim. Por quê? Porque quando você mantém... poxa, mas vamos falar assim, eu vou ter lá o Instagram da CDL e eu tenho o Instagram do Rogério. Quando você, sobre certos assuntos, coloca a sua opinião pessoal, que é muito diferente da opinião da entidade, no mesmo ambiente que, digamos, é o Instagram, você cria dúvidas para quem lê. Vem cá, porque esse cara fala aqui uma coisa e ali outra, ele é falso, o que é? Então você tem que abrir mão de algumas coisas. É claro que você não precisa abrir mão da sua opinião pessoal, mas tem momentos que ela não é solicitada, então você não tem que falar. Se você está ali falando em nome da entidade, você não tem que falar a sua opinião pessoal, ponto final. Sabe? Isso é muito fácil de se, identificar isso quando você vai para o ambiente político. Se você está representando a entidade, você está representando o segmento. Então, assim, você tem que saber como se portar. Você tem que, independente de viés político, A, B ou C, ou D, qualquer um, você tem que se relacionar bem com todos os políticos. Seja da base A, base B, base C, do meio, do centro, da esquerda, da direita, você tem que se relacionar bem com todos eles, porque eles fazem parte de todo um contexto político. Então, assim, isso é uma coisa que é um ponto de muita atenção. Não é de tensão, não. É de atenção. Interessante. Que quem está à frente de uma entidade tem que lembrar disso o tempo todo. A outra coisa quando você está tratando, você tem a responsabilidade da gestão de uma entidade, você tem que lembrar que você toma uma decisão para todos. Seja ela de cunho administrativo, seja ela de cunho comercial, como é o nosso caso, que nós somos uma instituição mista, ela é, vamos falar assim, metade institucional e metade ela é entregar produto e serviço. Então, assim, você tem que entender que aquilo que você está fazendo não é a decisão pessoal. Eu faço o que quero. Apesar da gente estar num modelo presidencialista, então o presidente tem muita autoridade, mas ele não pode tudo. Entendeu? Então, ele tem que pensar. Ele pode até fazer algumas coisas, mas a responsabilidade disso vai ser dele lá na frente. Perfeito. Até porque é uma entidade que tem um sistema de governança bem organizado, né? Então, todo um conselho de diretoria, presidência, toda a parte também gerada para uma governança ali administrativa, superintendência, gerências, enfim, né? Toda uma organização que inclusive, dá essa base para uma entidade de 60 anos estar existindo e se renovar, né? E continuar se renovando. Mas, Rogério, antes a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu queria saber, assim, a gente foi aqui num papo que dava para ficar aqui mais um tempão, porque o Rogério tem outras empresas aqui que a gente nem conseguiu passar por elas, tá? Mas é muito legal poder ver, assim, essa trajetória, porque o Rogério, além dele ter uma trajetória empresarial muito legal, ele conseguir trazer essa visão ampla do que é empreender e estar num ambiente em que o empreendedorismo é a pauta principal, né? Então, de fomento, de proporcionar recursos para isso, né? E eu queria saber, assim, tanto para esse momento da presidência, mas também para o momento da virada de chave ali na Engesolda, em algum desses momentos, assim,
a camisa, na hora que virou a posição, a camisa pesou? Você sentiu em algum desses momentos, assim, o peso da camisa, da responsabilidade que muda de posição? Ô, Márcio, eu sou assim... Eu não sou de sofrer por antecipação, não. Então, até em momentos bem... assim, que normalmente são bem estressantes para muitos, eu sempre tenho muita tranquilidade, sou muito centrado. Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas dificilmente eu expresso minhas emoções. Eu sou muito comedido em externar os meus sentimentos. Aí minha esposa... Eu sou botafoguense. E aí, minha esposa... Ou seja, sofre bastante. Não, aí minha esposa fala, ela brinca assim, fala bem assim, Rogério é assim, Botafogo ganhando, Botafogo perdendo, Botafogo empatando, jogo emocionante. Então, eu sou muito, muito assim. Não sei, eu sou assim. Eu não sinto nenhum problema em ser assim. Então, quando né, eu assumi a cadeira na CDL, cadeira de presidente, primeiro que eu assumi porque eu olhei primeiro e falei assim, posso assumir? Tenho competência para assumir? E fui ver assim, quais são as responsabilidades. Tudo bem que Stanislau me escondeu 2 coisinhas. 3, na verdade. É que quando eu assumisse a presidência da CDL Vitória, viria junto a presidência da UCDL e a presidência do Conselho Estadual do SPC Brasil e a cadeira lá no Conselho Deliberativo e Administrativo do SPC Brasil. Mas não tem problema, não. Esses aí foram os furos que ele deixou ali. Eu acho que ele esqueceu. Entendi. Mas assim, então eu assumi com muita tranquilidade. Eu sempre procuro ser competente naquilo que eu faço. Eu gosto de fazer bem feito e não tem ninguém que cobre mais de mim do que eu mesmo. Tá? Eu cobro muito de mim mesmo. Então, quando eu vejo que alguma coisa vai pegar em determinado momento, eu dou uma corrida para aprender, eu pesquiso, eu procuro saber, fico atento, eu durmo menos do que deveria para poder aprender. Então, isso é fato. Eu sim, sou assim. Assim, gosto de ter conhecimento variado, amplo, sobre muitas coisas. Um amigo meu que fala assim, pô, você entende de papel a foguete. Eu não sou nenhum especialista, mas eu leio sobre várias coisas, né? Então, eu busco conhecimento. Por exemplo, eu frequento algumas feiras que são de segmentos, né? Feiras de exposição de fabricantes, segmentos e tal. Aí eu vejo um produto que não tem nada a ver com o meu segmento, mas a curiosidade não me permite não perguntar para que serve isso. Aí pode não servir nunca para nada que eu trabalhe, mas em algum momento eu posso me deparar com alguém que é daquele setor, daquele segmento, estou numa roda de conversa de amigos e ele toca nesse assunto. Eu não sou um cara que vai ficar boiando. Repertório, né? Raramente eu fico boiando em assuntos. Uhum. Eu posso não ser um especialista. Uhum. Sabe? Por exemplo, não entendo muito do mercado de bolsa de valores, mas sei alguma coisinha. Uhum. Entendeu? Então, sim, eu gosto de... Eu sempre adquiri muito conhecimento vasto, assim, amplo, né? Vasto, que eu falo assim, amplo, de vários segmentos, vários setores. Não me furto a ler alguma coisa, alguma curiosidade, para poder ter condição de frequentar qualquer ambiente. Então, por isso que eu falo assim, não me pesou tanto. Eu claro que tive a preocupação de falar assim, olha, eu tenho que fazer algo bem feito, porque os anteriores estão fazendo
né, ou fizeram até agora sempre um melhor do que o outro. A CDL Vitória vem numa evolução de gestão muito grande já há algum tempo. Então você fala assim, cara, eu não posso ser pior do que, senão eu vou estragar o trabalho que o cara fez já. Então, no mínimo eu tenho que ser igual a ele mais um, que é para entregar alguma coisa a mais, porque também ser igual, poxa, ser igual, eu já peguei o serviço pronto. Tem que dar o toque. Então a gente vai. Essa é a preocupação. Então, assim, o que eu tive foi preocupação. Eu sei que eu tenho conhecimento, eu tenho condição. Agora eu tenho que executar. Então, para executar, tem que fazer isso, aquilo. Então, abro mão de algumas coisas, né? A gente, às vezes, tem umas agendas que aparecem assim. Você não está esperando, você está com outra programação. Às vezes, sempre que é possível mudar uma outra programação para poder estar em agendas que são da entidade, a gente faz. Às vezes, são agendas que têm a ver com ou o setor público, ou outra entidade. É um convite para participar de um evento que é importante, essas relações, ou então o assunto que vai ser tratado lá, ele é importante para outras tomadas de decisão dentro da CDL, seja na estratégia, na relação com os associados, né, para poder desenvolver um novo produto ou um novo treinamento para entregar para os associados. E aí a gente não pode se furtar. E assim, nós temos o Wagner aqui dentro, que é uma pessoa que supre muito isso, tanto que ele está viajando hoje numa agenda, né, pela instituição, e assim, volta e meia, são muitas agendas. Agora nós somos procurados por entidades de ensino. Então, assim, poxa, a gente está sendo visto. Sim, né, para parcerias, para aproximações. Para parcerias. Né? Perfeito. E estamos aí para desenvolver novas parcerias, cursos com a cara do comércio. Perfeito. Então, assim, é um desenvolvimento a 4 mãos, 6, 8, quantas mãos forem para ajudar, melhor. Maravilha. Mas vai ter uma pincelada do setor, da instituição que representa o setor de varejo, para poder moldar assim, olha, vamos tratar isso dentro desse treinamento, desse curso, né? Vamos dar atenção a isso aqui. Que são aquelas dores que nós sentimos no dia a dia. E a vantagem é que, assim como os presidentes anteriores, eu sou um comerciante. Perfeito. Eu sinto o dia a dia do que o segmento precisa, né? Assim, e a gente vai conversando, porque cada comerciante sente dores diferentes. Talvez da mesma intensidade, mas dores diferentes. Então, é interessante a gente ter boa relação com outros comerciantes, sejam eles concorrentes meus ou não, outros segmentos. E a gente vai conversando, e é nessas conversas que a gente vai aprendendo e ouvindo assim, porque o fulano tem dificuldade, por exemplo, mais na parte de segurança, o outro mais na parte de mobilidade, o outro é porque o ônibus mudou de rua, não passa mais na frente do comércio dele, tá passando na outra rua, e aí diminuiu o fluxo. O outro porque o ônibus passa na frente da minha rua, a rua é estreita, trava o trânsito, não consigo ter. O outro não tem estacionamento, sabe? E por aí vai. O outro não tem drenagem, aí choveu meia horinha e imposta tudo. E aí você vai ouvindo, então você vê assim, que são vários problemas que tem, e a gente tenta, dentro da nossa competência e capacidade, ou solucionar, ou indicar a solução, articular com o poder público, articular com outras entidades. Às vezes é a criação de uma solução permanente, criar um acesso para isso ou para aquilo. A gente vai conversando, a solução pode não nascer da noite para o dia, mas uma sementinha a gente vai tentando implantar para poder trazer essa solução para esses vários setores aí, vários segmentos dentro do próprio comércio. Perfeito. Rogério,
que papo incrível aqui. A gente podia ficar muito mais tempo aqui batendo papo com o Rogério, porque realmente é uma coisa muito natural, muito fluida, e como a gente se conhece há muito tempo, dava para ficar aqui batendo papo. Rogério, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando aqui, para quem acompanha o podcast Mente por Trás, para você deixar a sua mensagem para esse ambiente da CDL, do associativismo. O que você deixa como um recado para as pessoas? Bom, eu vou falar tudo que eu assim, faço no meu dia a dia. Primeiro, faça bem feito aquilo que você quer fazer. Adquira competência para fazer. Não se furte de treinamentos. Eu indico, assim, 2 treinamentos fantásticos. A Empretec, que é o primeiro que eu falo assim, se puder fazer, eu não sei qual é a idade mínima para fazer, não sei se é 18, 20 anos, mas qual que seja. Se você já passou dessa idade, indique para o seu filho, sua filha, para quem você conheça, para fazer um Empretec mais cedo, mesmo que ele não queira ser empreendedor, mesmo que ele não queira ter negócio, mas isso vai fazer com que ele seja preparado para lidar com as coisas do dia a dia do mundo adulto. Eu sei que o Sebrae tem limites para isso, mas preenche lá a fichinha vai deles. Lá, participa, se inscreve lá, vai participar do processo seletivo. Um outro treinamento que eu indico muito é esse, o Desafio Empreendedor, que é excelente para quem já tem empresa. Tá? Esse daí pode ser empresa pequena, grande, no início, faça. Mas se não quiser fazer nenhum desses, se prepare, né? Adquira competência, faça cursos técnicos, curso superior, pós-graduação, MBA, doutorado, mas faça, aprenda, adquira competência. Trate todo mundo com muito respeito, independente se é colaborador, se é fornecedor, se é prestador de serviço, se é cliente. Muitas vezes a gente tem um conceito de você tem que tratar bem o cliente. Não, você tem que tratar todo mundo bem. Amanhã, o cara que é seu colaborador pode ser seu cliente. Ou vice-versa, você pode ser cliente dele. Então, o mundo dá voltas, toda hora. Todo dia o mundo dá uma volta inteira. A gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. Então, assim, trate todo mundo sempre com muito respeito. E, assim, faça o que você quer fazer muito bem feito, se empenhe, incentive os outros a aprender. Não fique querendo que o conhecimento seja só seu, porque não vai ser. E quem se fecha numa redominha e fala assim, esse conhecimento aqui é meu, ele se privou de adquirir tanto conhecimento que deve ser, no mínimo, umas 10 mil vezes mais do que aquele conhecimento que ele já tem. Então, uma frase que é muito boa, que é: ninguém sabe tão pouco que não tenha nada para ensinar, nem sabe tanto que não tenha nada para aprender. Então, acho que isso essas são as dicas que eu dou, que valem para mim e eu uso no dia a dia. Maravilha. E para você que é empreendedor, que quer conhecer mais sobre as soluções que a CDL Vitória oferece, soluções que vão facilitar tanto sua vida quanto o crescimento e desenvolvimento do seu negócio, clica no link aqui que está na descrição desse vídeo para você conhecer mais. Lá você vai entrar em contato com a equipe comercial, que vai dar total atenção para você conhecer tanto a parte de plano de saúde, certificado digital, inscrição fiscal, coworking, o próprio estúdio de produção de conteúdo digital, dentre tantas outras soluções que estão no pacote quando você se torna um associado da CDL Vitória. Então convido você para poder clicar no link abaixo, conhecer mais. E Rogério, quero agradecer muito sua participação, foi incrível receber você aqui, a gente poder bater esse papo. Assim, a gente estava esperando, estava aguardando o momento ali da agenda que a gente ia colocar você para a gente conseguir bater esse papo muito bacana. Te agradeço mesmo pela oportunidade. E você que está nos assistindo, aproveita para se inscrever no canal da Mente por Trás no YouTube, no Spotify. Siga também nosso perfil nas redes sociais para que você acompanhe os conteúdos exclusivos que nós lançamos por lá. É sempre bom poder contar também com a sua participação, deixe seu comentário. Lembrando que este podcast é um oferecimento CDL Vitória, com produção executiva do Ravel de Paula, Rodrigo Santiago e eu, Márcio Messoni, seu apresentador, aguardando você para o próximo episódio e
esperando você para continuarmos esse ambiente em que a gente desvenda a mente por trás dos nossos convidados. Um grande abraço e até o próximo episódio.